Recordemos alguns conceitos importantes acerca das funções afins. As expressões analíticas das funções afins são sempre do tipo f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, em que o a e b são parâmetros constantes. A representação gráfica destas funções são sempre retas não verticais. Existem três tipos de funções afins: função afim constante, função afim linear e a função afim não linear. Comecemos por estudar as funções afins constantes. As expressões analíticas destas funções são sempre do tipo f de x igual a b ou y igual a b, em que b é um parâmetro constante. A sua representação gráfica é sempre uma reta horizontal em que a ordenada na origem é b, ou seja, essa reta interseta o eixo das ordenadas, ou então o eixo dos y, no ponto de coordenadas 0, b. Observando o gráfico da função, confirmamos que é uma reta horizontal que interseta o eixo dos y ou o eixo das ordenadas em b. Observemos dois exemplos envolvendo funções afins constantes. Neste primeiro exemplo, estão representadas graficamente três funções e pedem-nos as respectivas expressões analíticas. Como as retas que estão representadas são horizontais, significa que as funções são funções afins constantes, com expressão analítica do tipo y igual a b. Como a reta cor-de-rosa interseta o eixo das ordenadas em 4, significa que o b vale 4, ou seja, que a ordenada na origem é 4 e a sua expressão analítica será y igual a 4. No caso, a reta azul interseta no valor 2, portanto, a ordenada na origem é 2 e a expressão analítica é y igual a 2. Por fim, a reta verde interseta o eixo dos y em menos 3, o b vale menos 3 e a sua expressão analítica será y igual a menos 3. Observemos o segundo exemplo. Neste caso, são dadas as expressões analíticas de três funções e é pedido a representação gráfica de cada uma delas. Como todas as expressões analíticas são do tipo y igual a b, tratam-se de funções afins constantes, cujas representações gráficas são retas horizontais. No nosso primeiro caso, na função f, o nosso b vale 1, ou seja, teremos uma reta horizontal que interseta o eixo dos y em 1. No segundo caso, o nosso b vale menos 4. Portanto, a nossa reta horizontal vai intersetar o eixo dos y em menos 4. Portanto, seria uma reta deste tipo. Na função h de x, o nosso b vale 0, portanto, a nossa reta terá que intersetar o eixo dos y em 0, ou seja, na origem do referencial, e a própria reta irá coincidir com o eixo das abscissas. Estudemos agora outro tipo de funções afins, a função afim linear. A expressão analítica destas funções é sempre do tipo f de x igual a x ou y igual a x, em que a é um parâmetro constante não nulo, ou seja, o a nunca pode valer 0. Em relação à sua representação gráfica, são sempre retas não horizontais que passam pela origem do referencial. O parâmetro a, que aparece na expressão analítica, em relação à reta, designa-se por declive dessa reta. E, para calcular esse declive, teremos que fazer o quociente entre a ordenada e a abscissa. Analisemos a representação gráfica deste tipo de funções. Temos duas situações. Se o nosso parâmetro a for positivo, ou seja, se o declive da reta for positivo, a nossa reta irá intersetar os quadrantes ímpares, ou seja, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Além disso, se traçarmos a nossa reta da esquerda para a direita, o que nós estamos a fazer estamos sempre a subir. Portanto, significa que a nossa função é crescente.
Agora, se o nosso parâmetro A for negativo, ou seja, se o declive da reta for negativo, neste caso a nossa reta irá intersetar os quadrantes pares, ou seja, o segundo quadrante e o quarto quadrante. Além disso, se traçarmos a nossa reta da esquerda para a direita, o que nós estamos sempre a fazer é descer, o que significa que a nossa função é decrescente. Observemos agora dois exemplos envolvendo funções afins lineares. Neste primeiro exemplo, temos a representação gráfica de uma função e pedem-nos a expressão analítica. Ao observar o gráfico, verificamos que se trata de uma reta que passa pela origem do referencial. Portanto, estamos perante a representação gráfica de uma função afim, linear, em que a sua expressão algébrica é da forma y igual a ax. Para calcularmos este a, que corresponde ao declive da reta, precisamos das coordenadas de um ponto. Observando este ponto que nos é dado, podemos verificar que tem de coordenadas 3, 2, em que o primeiro valor corresponde ao x e o segundo valor corresponde ao y. Anteriormente vimos que o a calcula-se fazendo y a dividir por x. Neste caso, o nosso a seria y, que é 2, a dividir por x, que é 3. E assim, a expressão analítica desta função seria y igual a, no nosso caso é 2/3, x. Analisemos este segundo exemplo. Neste caso, são-nos dadas as expressões analíticas de duas funções e pedem-nos as respectivas representações gráficas. Como as duas expressões são da forma y igual a x, então tratam-se de funções afins lineares, em que as suas representações gráficas são retas que passam pela origem do referencial. Também sabemos que o a vai ser o quociente entre o y e o x. Portanto, tracemos cada uma destas retas. Um dos pontos conhecidos é a origem do referencial. Outro ponto temos que ir encontrar. Observando a expressão analítica, verificamos que o a vale 4. Ter 4 é o mesmo que ter 4 sobre 1. Portanto, um ponto desta reta poderá ser o ponto 1, 4, em que 1 é o valor das abscissas e o 4 o valor das ordenadas. Assim sendo, representando graficamente, o ponto 1, 4 estaria aqui e a reta seria da seguinte forma. Agora, fazendo a representação gráfica da segunda função, podemos observar que para a função y de x, o a vale menos 2/5. Portanto, como o a é o quociente entre o y e o x, um dos pontos desta reta poderia ser o 5 menos 2, ou então poderia ser o menos 5, 2. Representando graficamente, sabemos que a reta passa na origem e do outro ponto será o 5 menos 2. Portanto, será assim. Vou tentar fazer isto minimamente direito. Portanto, o ponto seria aqui e a reta seria assim. Estudemos agora as funções afins não lineares. As expressões analíticas destas funções são do tipo f de x igual a x mais b ou então y igual a x mais b, em que o a e o b são parâmetros constantes não nulos.
pois se o A for nulo, ou seja, se o A for zero, estamos perante uma função afim constante. Se o B for zero, estaríamos perante uma função afim linear. Em relação às representações gráficas destas funções, são sempre retas, que não são horizontais, nem passam pela origem do referencial. O parâmetro A representa o declive da reta e o parâmetro B representa a ordenada na origem. Observemos os gráficos deste tipo de funções e verifiquemos a influência dos sinais dos parâmetros A e B. No primeiro caso, temos uma reta afim não linear em que o A é positivo e o B é positivo. O facto do A ser positivo significa que a nossa função é crescente. O B ser positivo, como é a ordenada na origem, significa que a nossa reta interseta o eixo dos y num valor positivo. No segundo caso, se o A for positivo e o B for negativo, o que é que isto quer dizer? O A é positivo, o declive da reta é positivo, portanto, trata-se de uma função crescente. Como o B é negativo, quer dizer que a ordenada na origem é negativa, ou seja, a reta interseta o eixo dos y num valor negativo. Agora, se o A for negativo e o B for positivo, ou seja, se a nossa reta tiver um declive negativo, mas tiver a ordenada na origem positiva, neste caso, a nossa reta representa uma função decrescente em que interseta o eixo dos y num valor positivo. No caso dos dois parâmetros serem negativos, quer o declive, quer a ordenada na origem, estamos perante uma reta que representa uma função decrescente e que interseta o eixo dos y num valor negativo. A seguir apresentamos um exemplo que o conhecimento da expressão analítica de cada tipo de função afim e o conhecimento da influência dos parâmetros A e B permitem-nos fazer a correspondência entre a representação gráfica de funções e as respectivas expressões analíticas sem efetuar qualquer cálculo. Comecemos pela primeira expressão analítica. É da forma y igual a 1/5 de x, isto é da forma y igual a x, portanto, trata-se de uma função afim linear em que o A vale 1/5, ou seja, o A é maior que zero. Portanto, a sua representação gráfica terá que ser uma reta que passa pela origem do referencial e que tem declive positivo, ou seja, representa uma função crescente. Neste caso, a nossa hipótese, tínhamos como hipótese as retas E e C, mas a que tem declive positivo seria a C. Portanto, o gráfico desta função seria a reta C. A seguir, temos uma função afim constante, pois é do tipo y igual a b, em que o b vale 5, ou seja, o b é positivo. Assim, sabemos que se trata de uma reta horizontal que interseta o eixo dos y no valor 5. Portanto, o valor 5 está aqui e a reta horizontal que interseta o eixo dos y em 5 será a reta A. Portanto, corresponde à reta A. A seguir, temos uma função afim não linear, em que o A é menos 2 e é um valor negativo, e o B é menos 4 e também é um valor negativo. Portanto, a representação gráfica desta função tem que ser uma reta não horizontal, que não passa pela origem do referencial, com declive negativo e que interseta o eixo dos y em menos 4. Nestas condições, a única reta que temos era a reta B, pois tem um declive negativo que representa uma função decrescente e interseta o eixo dos y no valor menos 4. Portanto, para esta seria a reta B. A seguir, y igual a menos 4x. Trata-se de uma função afim linear, pois é da forma y igual a x, em que o A vale menos 4 e é um número negativo. Portanto, a representação gráfica terá que ser uma reta que passe pela origem do referencial com declive negativo. Das retas que passavam pela origem do referencial, apenas nos sobra a E, que realmente tem um declive negativo.
Portanto, esta função, a sua representação gráfica seria a reta E. Continuando, a função a seguir tem de expressão analítica y igual a x menos 2. Mas ter y igual a x menos 2 ou ter y igual a 1x menos 2 é exatamente a mesma coisa. Portanto, assim, o declive é positivo, pois o A é 1 e é positivo, e a ordenada na origem é negativa, pois vale menos 2. Assim, temos que ter uma reta que não é horizontal, nem passa pela origem do referencial, com declive positivo, ou seja, que representa uma função crescente e que interseta o eixo dos y no menos 2. E neste caso seria a nossa reta GI. Continuando, tínhamos uma função com expressão analítica y igual a menos 3. Portanto, trata-se de uma função afim constante, em que o b é um valor negativo. Portanto, a sua representação gráfica é uma reta horizontal que interseta os eixos dos y no ponto de coordenadas 0, menos 3. Nesta situação, a reta é a D. Por último, confirmemos que a que sobrou corresponde à respectiva reta que aqui está, e então tínhamos uma função afim não linear, em que o A valia 5, portanto era um valor positivo. O B valia 3 e também era um valor positivo. Assim sendo, teria que ser uma reta com declive positivo, ou seja, que representasse uma função crescente, que interseta o eixo dos y no 3. Portanto, a reta que está nestas condições é a F. E assim, sem fazer qualquer conta, analisando apenas qual função afim corresponde a cada tipo de expressão analítica e conhecendo a influência do parâmetro A, ou seja, do declive, e a influência da ordenada na origem, ou seja, o B na sua representação gráfica, conseguimos fazer uma correspondência entre a representação gráfica de 7 funções e as suas expressões analíticas. Sabemos que a representação gráfica das funções afins são sempre retas não verticais. E também sabemos que a expressão analítica dessas funções coincide com a equação das retas, que são as representações gráficas dessas funções. Portanto, falar em expressão analítica da função ou a equação da reta, que é a representação gráfica dessa função, é exatamente a mesma coisa. A partir de agora, vamos falar da equação de uma reta e vamos ver algumas propriedades e alguns exemplos que nos permitem determinar a equação de certas retas. Portanto, comecemos pela propriedade que existe entre o declive e o paralelismo, que diz que duas retas não verticais são paralelas quando e apenas quando têm o mesmo declive. Portanto, se eu tiver duas retas paralelas, eu sei que o declive dessas duas retas é o mesmo. Vejamos agora um exemplo onde se aplica esta propriedade. Estão representadas graficamente duas retas e pedem-nos para escrever as equações delas. Dizem-nos ainda que essas retas são paralelas. Como a reta R é uma reta que passa pela origem, eu sei que a equação da reta R é da forma y igual a ax. Para calcular este valor de A, ou seja, o declive da reta, eu preciso conhecer as coordenadas de um ponto. Observando o gráfico, verifico que a reta R passa no ponto de coordenadas 2, 4. Portanto, para calcular o A, basta fazer a coordenada y a dividir pela coordenada x. E 4 a dividir por 2 dá 2. Então, assim, sei que a equação da reta R, substituindo A por 2, fica y igual a 2x. Agora, vamos ver a S. A S, eu sei que a forma da equação da reta S é y igual a ax mais b, pois não é uma reta horizontal
nem é uma reta que passa pela origem do referencial. Para saber a equação desta reta, eu preciso saber o declive, o valor do A, e a ordenada na origem. Como a reta R é paralela ao S, eu sei que o A vai ser o mesmo o A, ou seja, o declive da reta S vai ser o mesmo que o declive da reta R. Portanto, será 2. O B é a ordenada na origem. Graficamente, eu consigo identificar que o B vale menos 3. Então, substituindo na equação o A e o B, tenho que a reta S tem de equação y igual a 2x mais o B que vale menos 3. Simplificando a escrita, teria que a equação da reta S era y igual a 2x menos 3. Então, e se não tivermos retas paralelas, como é que a gente pode calcular a equação de uma reta não vertical? Verifiquemos uma maneira de calcular o declive de uma reta não vertical. Temos aqui uma reta vertical representada graficamente, que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Conhecemos as coordenadas do ponto A, que é o xa, ya, e conhecemos as coordenadas do ponto B, xb, yb. Conhecendo estes dois pontos, como é que nós calculamos o declive? Aplicando a seguinte forma. O declive vai ser a coordenada yb menos a coordenada ya a dividir pela coordenada xb menos a coordenada xa. Ou, de outra maneira, eu posso fazer a coordenada ya menos a coordenada yb a dividir pela coordenada xa menos a coordenada xb. Importante, duas coisas importantes aqui. Em cima é sempre a diferença entre as ordenadas, ou seja, entre os valores de y, e em baixo, no denominador, é sempre a diferença entre as abscissas, ou seja, entre os valores de x. Segunda coisa a terem atenção. Se em cima começamos com o valor y do ponto B, ou seja, com a ordenada do ponto B, em baixo temos que começar com a abscissa do ponto B. Se começarmos no numerador com a ordenada do ponto A, em baixo temos que continuar a começar com a abscissa do ponto A. Vejamos agora um exemplo. Pedem-nos para escrever a equação da reta que está representada na figura. Observando a reta, verificamos que esta reta tem de equação y igual a x mais b. Portanto, precisamos de calcular o valor do A e calcular o valor do B. Observando, para calcular o valor do A, necessitamos de dois pontos. Um ponto A e um ponto B. Podemos chamar a este o A e a este o B. Portanto, as coordenadas do A seria 0, 2. As coordenadas do B seria 2, menos 4. Portanto, para calcular o declive, temos que fazer a ordenada de um ponto menos a ordenada do outro, a dividir pela abscissa de um ponto menos a abscissa do outro. Eu acho mais fácil fazer assim. Portanto, 2 menos 4. E depois as abscissas ficaria 0 menos 2. Portanto, 0 menos 2. Fazendo os cálculos, em cima, simplificando a escrita, menos seguido do menos dá mais 4. Portanto, 2 mais 4 e 0 menos 2 dá menos 2. 2 mais 4 dá 6, a dividir por menos 2. Uma divisão, sinais diferentes dá menos e 6 a dividir por 2 dá 3. Portanto, já sei o valor do declive, ou seja, o valor do A, que é menos 3. Para escrever a equação, resta-me saber o valor do B. O B é a ordenada na origem, ou seja, é o valor em que a reta corta ou interseta o eixo dos y, que no nosso caso é no 2. Portanto, o B vale 2. Então, substituindo na equação da reta o A e o B pelos respectivos valores, fica y igual ao A menos 3x mais o B, que é 2. Estaria feita.
Vejamos agora outro exemplo. Pedem-nos novamente para escrever a equação da reta que está representada na figura. Observando a figura e a reta, verificamos que esta reta é da forma y igual a x mais b, ou seja, que a equação desta reta é desta forma. Precisamos de encontrar o valor do a, ou seja, o declive da reta, e o b, a ordenada na origem. Então, comecemos. Para calcular o a, tenho que conhecer as coordenadas de dois pontos. Vamos chamar a este o ponto A e a este o ponto B. Então, o A tem de coordenadas 1, 5 e o B tem de coordenadas menos 1, menos 3. Portanto, para calcular o A, temos que fazer a coordenada y menos a coordenada y do outro ponto, portanto 5 menos 3. Eu escrevo este menos aqui no meio para nunca me enganar a nível de sinais. Como veem, tenho que fazer 5 menos e depois o valor que está em baixo que é menos 3. E agora a diferença entre as abscissas, ou seja, colocando cá o mesmo para me ajudar, ficaria 1 menos 1. Então, vamos lá aos cálculos. Simplificando, ficaria 5, menos, a seguir menos dá mais 3. E embaixo ficaria 1, menos, por seguir menos, dá mais 1. 5 mais 3 dava 8, 1 mais 1 dava 2. 8 a dividir por 2 dava 4. Portanto, o nosso declive é 4. E agora preciso saber o valor do B. E eu olho para o gráfico e vejo que o B é este pontinho aqui, onde a reta interseta o eixo dos y. Mas não consigo saber que valor é que ali está. E então, como é que vamos fazer? Então, vamos fazer assim. Vamos pegar nesta equação que tínhamos aqui, que já sabíamos, e vamos substituir a informação que já conhecemos. Ou seja, vamos ter a equação y igual, em vez de a, já sabemos que é 4, x mais b. Agora, vamos escolher um dos pontos anteriores. Podemos escolher o ponto A, podemos escolher o ponto B. O resultado vai sempre dar o mesmo. Eu vou escolher o A porque é aquele que não tem sinais negativos, etc. Então, escolhendo o ponto A, eu sei que tem de coordenadas 1, 5. Então, o que é que eu vou fazer? Vou à equação que escrevi ainda agora e vou substituir o y por 5. E vou substituir o x por 1. Portanto, substituindo, o que é que fica? Então, em vez de y, fica 5. A seguir, igual 4. Que operação existe entre o 4 e o x? É a multiplicação. Portanto, fica 4 vezes. No nosso caso, no x vou substituir por 1 mais b. Agora, temos que simplificar. Fazer os cálculos. 4 vezes 1 dá 4 mais b. Nosso objetivo é encontrar o valor de b, portanto, eu tenho que resolver a equação em ordem a b, ou seja, tenho que deixar o b num membro e os números para o outro membro. Portanto, o 4 está do lado direito, vou passar para o membro do lado esquerdo, ou seja, para o primeiro membro, trocando o sinal. Portanto, fica 5 menos 4 igual a b. E 5 menos 4 dá 1. Portanto, 1 igual a b. O que é que isto quer dizer? Que o meu b vale 1. Então, agora, já sei que o meu a vale 4. E já sei que o meu b vale 1. Então, já estou em condições de responder ao exemplo. Ou seja, a equação desta reta vai ser y igual ao ax, portanto, 4, que é o ax, mais o b, que neste caso era 1. E aqui teria a resposta deste exemplo. Vejamos um último exemplo envolvendo as equações de retas. Agora,
dão-nos a equação da reta e pedem-nos para representá-la num referencial. A primeira, eu para representar uma reta, eu tenho que encontrar sempre 2 pontos. É por aí que eu tenho que começar. Então, o que é que vamos começar a fazer? Vamos começar a construir uma tabelazinha, onde na primeira coluna eu vou pôr x, na segunda coluna eu vou pôr a equação da reta que nos dão e na última coluna eu vou pôr as coordenadas do ponto que encontrei. Então, o que é que temos que fazer? Eu preciso de 2 pontos, então vou dar 2 valores a x. E os valores que eu atribuo ao x é à escolha. É aqueles que quiserem. Poderão dizer que o x vale 1, poderão dizer que o x vale 10, poderão dizer que o x vale 20, menos 1, menos 5. É o valor que vocês quiserem. Por norma, eu faço sempre, dou o valor de 0 e 1. Então, vamos ver o que é que acontece. Quando o x é 0, o que é que fica? Eu vou à equação e no lugar do x eu vou colocar o seu valor que é 0. Então fica 1, 2 vezes, e agora em vez de x ponho 0, foi o valor que eu decidi dar ao x, menos 3. Temos que começar por fazer as multiplicações. Primeiro, portanto, 2 vezes 0 dava 0, menos 3. E 0 menos 3 dá menos 3. Portanto, o que é que eu descobri? Eu descobri que o x é 0, que foi o valor que eu escolhi, e o y, neste caso, dava menos 3. Portanto, tenho aqui as coordenadas do ponto 0, menos 3. Agora vamos fazer para o caso do meu x, desculpem, valer 1. Então fica y igual a 2 vezes, e agora em vez de x vou pôr o valor que eu atribuí, 1. Menos 3. Começamos pelas multiplicações. 2 vezes 1 dá 2, menos 3. 2 menos 3 daria menos 1. Portanto, quais são as coordenadas do ponto que eu descobri? É o ponto 1, menos 1. Agora, no referencial cartesiano, vamos cá ver. Então, precisamos de marcar o ponto coordenadas 0, menos 3. Portanto, seria este pontinho aqui. E precisamos de marcar o ponto coordenadas 1, menos 1. Ou seja, seria este pontinho aqui. E agora, basta desenhar a reta que passa por estes 2 pontinhos. Isto agora é um bocadinho mais complicado. Então, passa aqui. 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 Era. Portanto, seria qualquer coisa assim. A nossa reta teria que passar exatamente neste ponto e neste ponto. Agora, terão que fazer vários exercícios, praticar muito bem esta matéria para se tornar mais fácil. Bom trabalho a todos!